Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dando continuidade à nossa disciplina de Química Orgânica, ainda na nossa unidade sobre estereoquímica, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre hidrogênios enantiotópicos, diastereotópicos e carbonos proquirais. O que nós vamos falar hoje são de situações, moléculas que ainda não são quirais, que ainda não possuem carbonos assimétricos, mas que à medida que um grupo seja trocado, ela pode gerar uma molécula quiral e um carbono assimétrico. Por que elas são importantes para nós químicos, que lidamos aí diretamente o tempo todo com a estereoquímica? Para saber aí, quando nós formos fazer reações, mudar a estrutura de uma molécula, se ela pode gerar e como ela vai gerar um carbono assimétrico ou não, certo? A leitura complementar para essa aula está no capítulo 5 do volume 1 do Paula Bruys, página 213 a 215. Como eu disse anteriormente, é uma situação que ocorre antes de um carbono assimétrico ser gerado, certo? Nós vamos assumir aqui que um carbono possui 4 ligações e essas 4 ligações estão sendo feitas com 3 grupos diferentes. Dentre esses 3 grupos, nós vamos considerar que 2 ligações estão sendo feitas com 2 hidrogênios, tá? Como nesse caso aqui, perceba. Eu tenho carbono ligado ao nitrogênio, aqui de um amônio, a um carboxilato e a 2 hidrogênios. Quando eu tenho isso, eu chamo esses hidrogênios de hidrogênios enantiotópicos. Então perceba, o enantio vai já me lembrar aí, já vai me remeter à possível formação de um par de enantiômeros, caso algum desses hidrogênios sejam trocados. E é exatamente o que isso significa. Caso esses hidrogênios sejam substituídos por um grupo diferente dos que já estão ali na molécula, um carbono assimétrico será formado e, consequentemente, nós vamos ter uma molécula quiral, correto? Já o carbono, o átomo de carbono que possivelmente irá se tornar aí um carbono assimétrico, é chamado de carbono proquiral. Então percebam, são situações que acontecem antes de uma molécula virar aí uma molécula assimétrica, uma molécula quiral que possua um carbono assimétrico. Então são nomenclaturas que nós utilizamos para uma molécula que pode vir a se tornar uma molécula quiral. Existem formas que nós denominamos esses hidrogênios, tá? Nós podemos chamar eles de hidrogênio ProR e de hidrogênio ProS. Aí, se remetendo ao fato de que, caso aquele hidrogênio seja substituído, ele vai formar um carbono assimétrico de configuração R, ou caso aquele hidrogênio seja substituído, ele vai formar um carbono assimétrico de configuração S. Perceba como isso acontece na prática, tá? Vamos supor que nós vamos substituir esse hidrogênio verde aqui, por um grupo G, certo? E esse grupo ele vai ter uma prioridade 3 quando ele for substituído, correto? Perceba, então eu tenho aqui 1, 2 e 3, o hidrogênio está para trás e eu tenho um giro anti-horário. Consequentemente, eu vou ter um centro S e eu posso falar que esse hidrogênio aqui, antes de sofrer a substituição, ele é um hidrogênio enantiotópico ProS, certo? Porque se ele for substituído pelo grupo G aqui, que terá prioridade 3, ele vai gerar um carbono assimétrico de configuração S. Isso acontece também caso a gente considere o hidrogênio aqui amarelinho, tá? Trocando pelo grupo G, nós temos lá a prioridade 3 também. E agora o nosso giro vai ser anti-horário, mas o hidrogênio aqui de menor prioridade está para frente. Então vai ser uma configuração contrária. O novo centro vai ser um carbono assimétrico de configuração R e eu posso chamar o hidrogênio amarelo aqui de hidrogênio enantiotópico ProR. Certo, pessoal? Só que preste muita atenção nisso. Para utilizar essa nomenclatura de ProR e ProS, é necessário que nós definimos, certo? Qual grupo que vai substituir. Porque dessa forma a gente vai conseguir prever a prioridade que vai ser assumida dos 4 grupos diferentes ligados ao carbono assimétrico no produto, tá? Então eu não posso indiscriminadamente denominar um hidrogênio enantiotópico como ProR ou ProS. É necessário que eu saiba, que eu esteja dizendo qual grupo eu vou trocar. Quando eu digo qual grupo eu vou trocar, aí eu posso prever qual vai ser a configuração caso esse grupo entre em cada um desses hidrogênios, correto? Uma outra situação que nós podemos ter é a presença de 2 hidrogênios, tá? Há um carbono que, se esses hidrogênios forem trocados por um grupo diferente já presente na molécula, vai gerar um carbono assimétrico, mas que nessa molécula
já existe um segundo carbono assimétrico. Nesse caso, nós vamos chamar esses hidrogênios de hidrogênios diastereotópicos, certo? Nós vimos lá, quando vai gerar apenas um centro assimétrico, hidrogênio enantiotópico. Mas nesse caso, nós já temos um lá de configuração definida e eu vou gerar um segundo. Consequentemente, eu vou gerar um diáster isômero, porque vejam, ó, a relação que eu tenho aqui é de inversão parcial de configuração. Então, por exemplo, se eu trocar o hidrogênio vermelhinho aqui por um deutério, né, o hidrogênio aqui ele tem... o hidrogênio deutério tem o mesmo número atômico, certo? É 1. Só que a diferença é que o deutério ele tem uma massa maior, porque ele tem um nêutron no seu núcleo que o hidrogênio não tem. Como o número atômico empata, nesse caso, no caso dos isótopos, o deutério ganha porque tem uma massa atômica maior. Nós já vimos isso anteriormente lá. Então, o deutério vai ter uma prioridade maior do que a do hidrogênio. Se nós darmos uma olhada aqui, percebam, a minha prioridade aqui para esse carbono vai ser 1, 2, 3 e 4, certo? Eu tenho um giro aqui no sentido horário, carbono de configuração R. Mas se eu troco o hidrogênio azul pelo deutério, eu vou ter aqui o seguinte, ó, 1, 2, 3 e 4. Eu vou ter um giro aqui também no sentido horário, mas o grupo de menor prioridade está para frente. Então, a configuração do meu carbono assimétrico vai ser a contrária do giro, né? Então, vai ser de configuração S, correto? Então, percebam, se existe a possibilidade, se já existe centro assimétrico na molécula e eu estou trocando um dos grupos ali que vai me gerar um novo centro assimétrico, eu vou ter hidrogênios, no caso, que é a grande maioria dos casos que nós temos, hidrogênios diastereotópicos, certo? Mas se esses grupos que vão ser trocados vai gerar o primeiro centro assimétrico, o primeiro carbono assimétrico na molécula, eu tenho hidrogênios enantiotópicos. Correto, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos no nosso próximo encontro. Um forte abraço a todos.